Manila, Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway when suddenly women and children are still running for safety when the foundation gives way. The building rips through power lines, threatening to ignite the entire neighborhood. The tower finally comes down in a massive pile of pulverized concrete and steel. Hundreds are now homeless. Their possessions gone forever. Yet amazingly, no one is killed or even injured. Shoddy construction is blamed for the disaster. Criminal charges are filed against the building's owner. He's lucky they don't include murder. Muito bem, desde o jardim da infância até minha pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Eu me senti agora no dever de cidadão de poder devolver para a comunidade técnica o que eu aprendi, o que eu vi na minha experiência, pois nesses 44 anos de magistério na Universidade de Brasília e outros 10 na Faculdade de Engenharia e Esplan, e mais perto de 11 mil contratos e obras das quais eu fui responsável da técnica, achei por bem devolver um pouco dessa experiência, esse conhecimento para todos aqueles que pudessem me ouvir. De uma forma surpreendente, eu verifiquei que o número de acessos e interesses e perguntas e e-mails foi muito maior do que eu realmente esperava. Por isso, vamos reiniciar toda a contagem de acessos agora, porque eu quero então já começar a explicar algumas coisas que me perguntaram e responder alguns quesitos. Muito bem, a primeira grande pergunta é se existe alguma apostila do que eu estou mostrando lá. Na realidade, não existe mais apostila do que eu tenho falado lá sobre sapatas, estacas, tubulões, patologia, etc. Porque essas apostilhas, alguns anos atrás, já foram sendo transformadas em livros. O mais importante deles, o mais completo, é esse livro de Engenharia de Fundações, que não está na sua forma final ainda, porque são 800 páginas. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma tiragem, eu peço ao editor para fazer uma tiragem pequena, para atender aqueles pedidos emergenciais. Ele trata, de uma certa forma, de tudo sobre fundações, com ênfase naquilo que os grandes escritórios de engenharia fazem, que é a aplicação de métodos semi-empírico estatístico, mas de uma forma moderna. Também o seu capítulo 17, que é muito interessante, tem toda a parte de patologia, recalques admissíveis, fatores de risco e outras novidades que resultado das minhas pesquisas. Em segundo lugar, também publicado pela COP, na época, um livro sobre sondagens. O primeiro livro de fundações, ele está de uma certa forma esgotado. De tempos em tempos, como eu disse, faço uma pequena tiragem. Se alguém, ainda assim, se interessar e fazer parte da nossa lista de pedidos, por gentileza, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Ao final eu repito novamente. O segundo livro é Sondagens, que foi na realidade o primeiro livro de sondagem publicado no Brasil, que foi publicado a primeira versão em 1972 na COP. Ele tem praticamente tudo sobre sondagem, todos os tipos de sondagens, os cuidados, prós e contras, e o mais importante, correlações com parâmetros geotécnicos. Se alguém se interessar por esse livro, não está disponível ainda, mas poderá entrar na lista da próxima tiragem. Basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. E finalmente que ainda está no prelo, que também foi muito solicitado, esse de danos causados por recalque.
Aqui nós discutimos todo tipo de recalque sobre a ótica do solo e da estrutura e quais são os limites em particular. E eu insisto em chamar a atenção aqui, como tenho chamado nas palestras que falo ou que faço, é que o recalque mais letal não é o diferencial como todo imagina. O recalque diferencial realmente é muito ruim, mas o distorcional é aquele recalque letal que vai fazer sua obra rachar ou eventualmente desabar. Então, através da análise de perto de 700 obras que eu creio que já analisei até hoje, eu construí uma relação chamada fator de risco, que pode dar uma certa noção de qual é o risco que aquela obra tem em entrar em colapso. Esse ainda está no prelo, não está em condições de ser publicado, nem tiragem experimental ainda. Mas, se alguém precisar de alguma coisa de forma mais assim, urgente, premente, manda um e-mail para mim. Quando eu tiver um tempo, eu mando a resposta ou mando tabelas daquilo que se precisa. Se bem que a parte central está nesse livro aqui. Então, agradecendo a Infrasolo e a Fundex de Brasília, nós passamos agora a essas aulas do YouTube, que vamos começar a recontagem depois dessas explicações. Só espero poder ter sido útil. Então, o segundo tópico dessa aula trata-se de estruturas críticas. Vamos anotar isso no pacote de observações profissionais importantes. Se não me engano, é de número 14. 15. Vamos definir, então, o que é estruturas críticas. Mas antes eu queria perguntar a alguém, por que esse prédio, apesar de ter recalcado mais de 1,5 metro, não desabou? Ele apoiou? Não, porque o bem travado Foi um recalque diferencial, mas uniforme. O que gera um distorcional, ela está toda rachada, é claro. Mas o que gera um distorcional pequeno, por isso ela não desabou. Muito bem. Então, vamos definir na prática da engenharia o que nós chamamos de estrutura crítica. Estruturas críticas são aquelas que desabam sem muitos avisos prévios. Há realmente um aviso, mas só o profissional de patologia que às vezes percebe esse aviso. São trincas, estalos, todos aqueles sintomas que eu falei do caso dos recalques distorcionais e do fator de risco. Não tem nada de sobrenatural, não tem base científica, mas eu acho que nunca tive notícia de uma estrutura que não avisasse pelo menos 3 vezes. Eu não recomendo esperar a 3ª vez. Porque eu acho que quando a estrutura começa ou alcança num distorcional maior, dá os primeiros estalos, que são paredes, gesso, etc., divisórias que soltam. Dá um segundo estalo, que é bem mais grave, todo leigo percebe que aquilo é um sintoma mortal. Não sei se já ouviram o relato de quem sofreu infarto e tal, ele sabe que aquela dor não é uma dor comum, não é problema de gases, nem de refluxo, é infarto. Então, o segundo estalo, normalmente, a comunidade já apavorada sente que aquilo é grave. E o terceiro, normalmente, é letal. Mas essa sequência é puramente experimental. Mesmo aquelas obras que desabaram, que o jornal disse que caiu de repente, a gente examinando os autos dos peritos e tal, verifica que alguém que estava na obra ouviu o estalo e tal, mais de uma vez, 2 e tal. Muito bem, então estruturas críticas são aquelas críticas mesmo, que além de grave, desabam sem muito aviso prévio. Todas avisam, mas algumas são críticas, ou seja, são muito rápidas nesse aviso.
Aqui eu estou mostrando um conceito de patologia, que não vou me prender muito a isso, porque são os cursos que eu dou de patologia de estruturas. Mas o que está dizendo aqui, que é óbvio, né? Que o produto, a edificação ou a obra perde a sua função. E é causado, em geral, por planejamento, projeto, má execução, fabricação de material ruim e tal. E na área de fundações, tem um elemento fundamental que é falhas nas sondagens. Elas causam patologias de forma muito grave. Aqui mostrando que uma estatística das patologias mostra que, de uma maneira geral, 40% dos problemas estão no projeto mal feito, 28% da execução, etc, etc e tal. Né? Isso está mais ou menos mostrado no capítulo 17 do meu livro. Tem 2 alunos aqui fazendo um trabalho só sobre patologias. Então, eu vou descer a detalhes nesse trabalho deles, que vai ser uma excelente fonte de referência. Aqui eu acho que não precisa, isso é muita filosofia para o curso de fundações agora. Ele fala em vida útil de concreto ou de estrutura, mas em geral, os nossos edifícios são projetados para ter uma vida útil de 50 anos. Não quer dizer que ela vai cair com 50 anos, mas com o desenvolvimento da tecnologia, sistema lógico e tal, tubos, elevadores, vão ficar tão obsoletos que com 50 anos talvez fosse melhor demolir e fazer uma mais moderna. Esses são conceitos mais para a estrutura. Está aqui um construtor que eu admiro muito, que é o João de Barro, tá vendo? Não fez curso de engenharia nem na UNB, nem na Esplan, faz prédio de 4, 5 andares e nunca tive notícia que um desabasse. Aqui eu estou mostrando os defeitos nas obras nos primeiros 5 anos, se bem que uma obra com boa manutenção, ela dura mais. E que existia uma lei que o engenheiro teria que ser responsável por 5 anos. Essa lei está caindo. Um calculista e um construtor é responsável agora eternamente pela obra. Se ele cometer uma falha, essa obra vira ruída daqui 5 ou 10 anos, ele vai ser chamado, etc. Aqui é aquela definição, mas com relação à vida útil, eu não sei se eu já pus aqui uma lei interessante, que eu gosto de falar nela, não está aí. Existe uma regra, que é estatística, de alguém chamado Sitter, ou seja, a regra dos 5. Regra dos 5. O que ele, analisando os vários problemas de patologia e envelhecimento de obras, chegou à conclusão de que você faz um projeto padrão de uma obra. Se você puder melhorar esse projeto, aumentando o recobrimento do concreto, especificando melhor o concreto, aumentando e fazendo sondagens completas, fazendo uma estimativa de recalque, impermeabilização, plano de manutenção, vamos supor que se você fizer esse projeto com esse adicional, vai custar aí, vai levar a obra, ou seja, para aumentar a espessura de recobrimento, para evitar a corrosão e tal, um valor, vamos supor aí, de R$5.000. Então, um projeto bem feito, melhor do que aquele que era bom, mas não era ótimo, você vai gastar R$5.000. Se por acaso você não fizer esse projeto bom, boas sondagens, boas fundações e tal, se o problema aparecer enquanto você estiver ainda praticamente na fase de projeto e começando a obra, você vai gastar 5 vezes mais do que isso. Vai gastar R$25.000 para corrigir aquilo que não estava no projeto. Se por acaso, durante a construção, mas antes dos 5 anos, que costuma dar quase todo o problema hidráulico, elétrico, etc.,
se você não tiver feito aquele projetinho que ia gastar uns 5 mil a mais, você vai gastar 125 mil reais para consertar ainda enquanto você estiver lá fazendo a obra. Se você entregar a obra e passar um certo tempo, para consertar essa obra depois que ela der problema na estrutura, nas fundações, você vai gastar R$ 625 reais ou mais, né? Aí você pode, dependendo do problema, gastar 2, 3 milhões, vai depreciar a obra. Lembra-se que eu falei que um reforço de fundações fica muito melhor do que nova. Porque além de você manter a velha, vamos supor que você tem uma fundação para 100 toneladas, eu ponho 2 novas para 100 toneladas. Então eu fico com 200, mais a velha que ainda ajuda. Mas o povão não acredita. O custo e o preço e o valor imobiliário vai lá para baixo. E geralmente a imprensa divulga. Então, prejudica a obra, desmoraliza o construtor. E saiba o senhor o seguinte, eu já disse isso, que na nossa engenharia do terceiro milênio, a soma dos quadrados do cateto não fecha com o quadrado da hipotenusa. Então não vai pensar que lá na obra 2 mais 2 vai dar 4, não. Então, é comum, e aquela máxima chinesa que eu acho fundamental, que só quebra prato quem carrega. Então vamos carregar com cuidado, mas se quebrar um prato ou 2, não sofre não, porque é da natureza humana e a engenharia não é ainda nada absoluto. Todo mundo vai ter um probleminha. Saiba tratar esse problema. O que eu estou falando, todo mundo sabe que é, faça check-up preventivo para morrer mais velho com boa saúde. Faça um projeto bem feito, que essa obra vai durar mais. E se você cometer falhas elementares de infiltrações e tal, você nunca sai da obra. Todo dia o seu cliente vai estar te chamando, olha, esse problema, a água não esquenta, o interruptor está subdimensionado em fiação. Então, é uma chateação. Eu sou perito, sou consultor técnico de grandes empresas. É uma chateação constante. Ele não consegue entregar a obra nunca. Sempre tem um problema. Mofo, infiltração, ácaros, porque a mulher passou mal, porque deu fungos, etc. Recalque, trinca, entendeu? E como eu já tenho experiência e já carreguei muito prato, certamente quebrei alguns, se bem que não sei se é por excesso de gelo ou medo, nunca tivemos problemas. Eu já fiz mais de 3 mil fundações, 11 mil obras, em geral, né? Sondagem, reforço e tal. Mas posso ter ainda. E por isso, se vocês um dia forem fiscais, né, peritos, etc., haja com maturidade. Ajam com maturidade. Sabe que engenharia não é preciso. Então não vai sair condenando o outro engenheiro, não, porque pode acontecer disso te pegar também. Tá bom? Então vá com experiência e haja com parcimônia. Em caso de dúvida, vamos sempre estar protegendo os nossos companheiros sem ser nocivo, mas com responsabilidade, porque os juízes não entendem nada disso. Então, é o perito que dá a base para o juiz julgar, e ajam com maturidade. Muito bem. Então, nós temos as tais estruturas críticas, que eu já defini, e lembre-se da regra do Sinter. Economizou no projeto, mesmo um projeto bom, ele pode te dar um prejuízo grande lá na frente. A primeira grande traidora parece o cachorro pitbull, não late, mas morde demais. São as marquises e varandas. Alguém pode me dizer por que elas são traiçoeiras? Aviso, hein? Alguém. Por que marquise cai, mata 2, 3 pessoas aqui em Brasília praticamente por ano? No Brasil inteiro morre muita gente. E por que ela não avisa? Por que uma peça em balanço é mais crítica do que as outras? Por falta de apoio, por causa da ferragem positiva ou negativa? Negativa. Então, às vezes a bomba de concreto afunda, se vai passar com um carrinho de mão em cima, ela desce.
e ela é engastada na estrutura, e ninguém sobe em cima para ver a trinca, ela avisa, olha, trinquei. Mas se olhar por baixo, você vai ver que a trinca não está só com cálcio ou eflorescência, não. Ela está manchadinha, cor de ferrugem. É sinal de que está indo embora o ferrinho negativo. É comum o pessoal fazer depósito em cima de marquise, botar piano de cauda ou biblioteca nas varandas. Ou às vezes a varanda nem era para ser fechada, fecham e sobrecarrega. Vai dar aquela trinca horrível na ligação ou de 45 graus. Muito bem. Às vezes a marquise ainda tem uma pequena platibandazinha e os dreninhos, e aquele dreninho super subdesenvolvido de 1 polegada. Não faça um dreno com menos de 50 centímetros. Põe ralo abacaxi, porque na época de seca, as folhas vão entupir o seu ralinho. Coloca ralo ou dreninho a cada 1,5 m. Se não, se você fez uma platibanda de 20 centímetros, 20 centímetros de água empoçada ali dão 200 kg por metro quadrado. Passou em muito a carga que a marquise tinha que suportar. Olha aqui, escola de engenharia, no sul do Brasil. Né? E o pior, morreram 3 rapazes aí de baixo. O que acontece? Quando chove, é quando todo mundo vai para debaixo da marquise esconder da chuva. Quando chove, o concreto fica mais pesado, empoça a água e ela te pega na chuva, que é um problema sério. Lembra-se aqui da W3? Caiu, tinha um pessoal na padaria ali escondendo, até tomando um cafezinho no balcão, ficaram esmagados. Porque a marquise não cai na vertical, ela gira. Porque quebra o ferro negativo, mas não quebra o positivo. Então vira uma dobradiça. Né? Muito bem. Tem vários casos aí. Olha a trinca típica de balanço. Regra do DICRAM. Tiro a perpendicular pela trinca, o que está afundando? Aqui, ó. E é comum ela descolada aqui também. Tração, ou seja, está movimentando para cá. Se der para colocar um pilar, é a melhor solução. Segunda melhor solução, rasga e coloca um tirante de aço, vergalhão, engasta no pilar com epóxi. Terceira solução, rasga o piso, vai lá dentro da sala, grampeia com epóxi uma ferragem negativa. Mas é muito invasivo esse processo. Você vai ter que rasgar piso, não sei o que lá, tirar o morador, né? Tem que rasgar o piso e colar com epóxi uma série de ferragens negativas. Mas é possivelmente a única solução. E ela costuma cair de vez em quando, sabe? Aliás, de vez em sempre. Bom, voltando àquele primeiro slide, outra estrutura muito traiçoeira, castelos d'água e caixa d'água elevada. Por quê? Porque ela está em cima de um elemento muito perigoso, que são os pilares. Olha, caixa d'água é carga real, concreto mais água. Essa edificação, a carga nunca é real. Para ela ser real, toda a sala tinha que estar lotada, chovendo ou cheio d'água e tal. Então, as edificações em geral são mais amigáveis. A carga nunca é máxima. Aqui na caixa d'água não tem, é o coeficiente de segurança puro, peso da água mais concreto. Além dos vazamentos tradicionais, que é a tal corrosão. Né? Muito bem, voltando lá, tem uma outra estrutura traiçoeira, que são os taludes. Eu já falei nos empuxos, né? Lembram? É uma observação profissional. Aqui não é o pior caso, mas é um caso bem tradicional, viaduto da W3 Sul com W3 Norte. Num dia meio chuvoso, ele desabou. Apesar que tinha avisado, estava cheio de trinca aqui, olha. E não caiu antes porque estava protegido com asfalto, que não deixou entrar muita água. Trincou, a água entrou aqui e foi, então, diminuindo a resistência ao cisalhamento
em particular a coesão. Desculpa. Qual é o componente da coesão que, quando satura, reduz muito, significativamente? A coesão, ela é composta de 3 componentes. Vou tossir de novo. Quais são mesmo? Coesão efetiva, poro-pressão está na tensão normal. Coesão efetiva, sucção. Então, saturou, ela perde sucção, perde resistência, escorre, caiu para cá. Aliás, fomos verificar, no talude, na cortina, tem que ter drenos. Repetindo, é vital a falta de drenos. De preferência, dreno de brita com geoteste na vertical. Se o talude for construído, compactado na horizontal ou inclinado para pegar essa água e tirar logo daqui. Por quê? A água, além de baixar a resistência, perde coesão, aumenta o peso. 2 fatores ruins. O peso aumenta o empuxo e a perda de resistência enfraquece, incapacita a cortina de resistir ao empuxo. Então, dreno e buzinote ou barbacãs, pequenininhos aqui, distribuídos. Envolve ele com geoteste para não entupir rápido e tira essa água daí. O que não tinha nesse caso. Depois nós fizemos vários drenos aqui com sonda rotativa. Fizemos drenos profundos, chamado DHP, para aliviar os outros. Mas pode passar lá, que você vai ver esse de cá inclinado, o de lá inclinado também, etc. Eu não gosto de passar muito perto desse talude aí, não. Muito bem, lembram-se daquela observação profissional? Num talude de 6 metros, segundo a minha experiência, eu já examinei 30 desabamentos, agora 31. A trinca letal, tinha outras trincas por aqui, mas essas não são graves. A letal está a 1/3 da altura ou 1/2. Então pode sair procurando a trinca que está entre 2 e 3 metros aqui, que ela é da cunha de ruptura. O que se faz, além de alertar, tirar o pessoal, é colmatar com a pasta de cimento urgentemente e medir. Ou seja, 6 litrinhos de cimento, 6 litrinhos de água, bate e enche a trinca para não deixar a água vir aqui. É o mesmo procedimento que se deve ter em quem mora perto de encosta. Dá uma volta na mata em cima, vê se tem trincas na coroa. Antes de escorregar e matar esse tanto de gente, verifica se tem trinca. Não é bem um assunto de fundações, mas são catástrofes no Brasil, né? Algumas recomendações simples. Pode até anotar. Observação profissional número, sei lá, acho que 17. Essa do talude, todo mundo já anotou que foram das primeiras, né? Vive soterrando funcionários em escavação de subsolos e valetas para águas pluviais, 5, 6 metros, de vez em quando fecha. E o pior, a cidade está sendo violentada urbanisticamente. Brasília vai acabar daqui a 10 anos, vai ficar inviável. E se vocês acham que engarrafamento é a pior coisa de uma cidade, não é, é a violência. Porque o dinheiro que estaria fazendo aí para desengarrafar uma cidade, fazer viaduto, tirar árvore para fazer ampliação de pista, para atender alguns incorporadores, está matando a nossa cidade. Imagine vocês, do jeito que vai essa cidade que foi construída e projetada para ser boa. Daqui a 10 anos, como é que nós vamos estar? Você vai conseguir estacionar aqui na escola? Se estacionar, você vai ser roubado, né? Então, também não tem nada a ver, mas é um dever de cidadão. Só temos uma saída única. Faz 20 e poucos anos que eu vi um workshop em Nova York sobre isso. Como destruir uma cidade? Eu estou vendo isso acontecer
todo dia. Só tem uma saída, uma nova Brasília. 100 quilômetros aqui. Vou repetir, uma nova Brasília. Em 8 anos se faz freeway, metrô, lotia e vende, vai ficar milionário o governo, porque vai desapropriar por preço de terra nua e vai vender por preço de terra urbana. Vai ter obra para vocês para mais 50 anos e vamos preservar-as em 8 anos. Acaba de arrumar e vamos fazer a nova cidade. Nós precisamos de um mini JK, porque agora todo mundo sabe que funciona, né? Bom, voltando então à catástrofe nacional. Deslizamento de encostas. É a 17. Deslizamento de encostas. 1. É um aviso para quem mora ou vai passear em Posada, não sei o que lá, em pé de morro. Deslizamento de encosta. Vou ver se eu me lembro. Eu fiz uma regrinha simples para a Defesa Civil. 1. Verifique na coroa, ou seja, em cima, próxima da crista do morro, na mata, se existe trincas potenciais. Se está por aqui, a cidade está aqui, no sopé do morro, verifique se já existe o primeiro sintoma. É muito pouco provável, examinei vários casos, que ela desaba sem trincar, é quase impossível. Então, providências. Enche essa trinca igual no talude e meça. Se você vai escavar um subsolo no seu prédio, põe prumo, escava 3 metros, mede, o prumo está lá embaixo, seja, fez dentro de um tubulão. Verifica a inclinação. Lembram que naquela observação profissional, a cortina pode deslocar 0,4%, que costuma ser normal. Ou seja, num subsolo de 10 metros, ou seja, 3 andares, se ela deslocar 4 centímetros, não assusta não. E quando ela afasta do solo, o que diminui? O empuxo ativo. Ela diminui, pode até nem cair, tá certo? Muito bem. Então, verifique essa trinca e colmate urgentemente ela e meça. Na sua obra, recomendo cravar umas pontinhas de ferro no asfalto, ou no vizinho, ou na superfície horizontal a cada 2 metros, de vez em quando mede para ver se ela está afastando, além do prumo. Escavou 3 metros, mede o prumo. Se passar de 0,4%, ou tiver trincas abrindo por aqui, é bom escorar, porque você poderá soterrar uma pessoa. E nas argilas porosas do Brasil, a minha experiência mostra que uma pessoa sobrevive 1 hora enterrado até 1,5 m, 2 de terra. Depois disso, ele pode morrer. Então, cuidado. Segundo item 2. Verifica se na região já houve outros escorregamentos. Isso significa dizer que geneticamente existe uma propensão geológica, geotécnica, que vai fazer desabar o morro em cima do seu hotelzinho lá, enquanto você estiver tomando água de coco. Terceiro fato, vou tentar relembrar a cartilha que eu fiz para as defesas civis. Dá uma olhada no talude da montanha e verifique se tem blocos de pedra, de rocha. Esse fenômeno vem do francês, chama-se debris flow. Debris flow. Muito letal. Esse é um super pitbull, que não respeita nem o patrão. Escoamento de blocos de rocha que vem junto com a lama, cria uma energia potencial violenta, arrebenta tudo. Casa, prédio e tal. Muitos prédios, na Santa Teresa do Rio de Janeiro, quebrou os pilares todos, foi uma tragédia muito grande de todos, né? Angra dos Reis, etc. Então,
Se tiver blocos de pedra em cima, cuidado que vai virar uma bala de canhão de 1000 toneladas. Então, fique alerta. Fato 3. 4. Verifique se debaixo da camada de solo, da capa de solo mais fraca, existe uma mais resistente, que ela vai funcionar como um plano preferencial de cisalhamento. Ou seja, essa mudança pode, inclusive, baixar a tensão cisalhante e ela funcionar como um escorregador. Item 6. 5. Se houver uma ressurgência de água aqui, o fator de risco fica muito aumentado, porque ela vem nessa interface e aumenta a poropressão, reduz a coesão, tanto na sucção quanto na coesão estrutural de cimentação, e vai fazer isso deslizar. Um outro fato, tá. 8. 6. 7. Um outro fato. O próximo. Um outro fato que eu não tinha tentado, fotografei ontem. As árvores, quando há um deslocamento, o caule dela inclina, mas depois ela vai para a vertical, porque ela procura a luz do sol. Então, se tiver uma árvore torta assim, é sinal que pode estar havendo um fenômeno chamado de creep. Lentamente isso vem escorregando. A árvore, então, que era verticalzinha, inclinou, mas ela procura o sol. Quem caminhar ali no Parque Olhos d'Água vai ver o talude escorregando e a árvore torta. É fantástico. 7. Então, verticalidade dos caules das árvores. É um sintoma de deslizamento. E se for lento, leva o nome de creep, ou escoamento. Sete ou 8, eu não sei. Tenho observado, isso também não tem base nem sustentação científica, mas examinando vários casos, inclusive na América do Sul, não é a chuva de pancadona, que de repente chove aí 200 milímetros de uma vez, que derruba, não. É uma chuva forte, mas que precede uma chuva chamada nos interiores de chuva de molhar bobo. Então fica aquela chuvinha de 30, 40 milímetros e tal, que satura o solo. Depois vem a pancada letal. Aí escorrega. Mais do que, como acontece em Brasília, por exemplo, seca, sei com a chuvona. Essa não derruba quase nada. Entenderam? Muito bem. Eu acho que são... Ah, sim. E, finalmente, inclinações de mais de 25 graus já aumenta o fator de risco. Eu mandei nessa cartilha uma instruçãozinha para o morador, dono de posada, de casa, de invasões. E tem um outro fato que é o pior deles, que é o político ruim. Aliás, está difícil escolher um político bom, mas nós já estamos com um problema. Não, eu falei só em ruim, aquele é péssimo, é diferente. Com um metrinho de bambu, construa aqui um ângulozinho de 25 graus, eu acho que é a relação 4:1, e dá uma olhada para ver se o seu talude é mais em pé. É um outro fator de risco. Eu fiz uma tabelinha, dei pesos, soma peso, vai de 0 a 10. Passou de 5, vende a posada, muda de férias, sei lá, faz o que você quiser, mas menos não fica aí debaixo. E tem um fator político que não encontra aí. O que acontece? Esses camaradas não são só ladrões, não.
Não estou falando com essa turma do Mensalão agora, não. O que eu acho, não sou político, não gosto, não leio, mas observa as coisas de muitos anos para cá. Eles roubaram muito menos do que se roubava anteriormente. Esses aí já roubam há muito tempo, é diferente. O que acontece? A imprensa foi liberada. Nisso o governo Lula teve uma vantagem. Antigamente se comprava a imprensa. Ele liberou a imprensa, agora a gente fica sabendo das coisas. Mas, com relação aos políticos, o político vai lá num assentamento criminoso, no lugar, ao invés de remover o pessoal daqui, sem famílias, etc., ele faz o contrário. Se eleito, eu vou assentar e regularizar esse assentamento. Mata aí 100 famílias, entendeu? Então, no lugar de retirar como é recomendável, ele assenta o pessoal, e isso tem matado muita gente, etc. E todo mundo conhece essa história, né? Muito bem, alguma dúvida até aqui? Essas eram informações que eu queria passar sobre catástrofes nacionais. Então, cuidado com os taludes, que eles são traiçoeiros. Porque apesar de avisar, pouca gente conhece esses sintomas. Olha aí. Esse aqui vale a pena, é uma história fantástica. Existe um hotel aqui em Brasília, setor hoteleiro. Para aqueles que estão me ouvindo fora, isso foi muito bom. Esse pessoal árabe não quis de jeito nenhum de fazer a cortina. 12 metros, 4 subsolos. E eu avisei o engenheiro, que era muito bom, trabalhava para esse grupo. Falei com ele, olha, observa as trincas. E aqui, então, não tinha nem espaço, o escritório dele estava aqui em cima, etc. Mas ele deixou uma partezinha sem cimentar, porque uma das coisas mais importantes é evitar a água. Então, vai fazer um talude, cimenta em cima, põe calha para não saturar o terreno. Não é? Muito bem, insistiram, fizemos as fundações, eu instrumentei isso daqui, fiz um relezinho com fio de freio de bicicleta. Toda vez que mexia aqui um pouquinho, tocava a sineta, uma sirenezinha, tirava todo mundo e eu ia lá examinar a abertura do talude. Fizemos as fundações no pé desse talude de 12 metros e saímos da obra. Eu recomendei de novo ao engenheiro que ele atendeu a recomendação. Olha a trinca, se aparecer a trinca tal, colmata, se ela abrir de novo, tira o pessoal. Mas do lado de cá, um outro hotel estava em construção e existia aqui uns cavaletezinhos, aqui nessa parte aqui, ou aqui mesmo, não me lembro mais, para evitar que automóveis e caminhões passassem muito sobre a crista, porque um outro problema elementar é que quando você vai escavar uma vala ou um subsolo, a retro tira a terra e põe em cima da superfície horizontal. Sobrecarrega, né, ruptura na certa. Tem que ser pelo menos mais do que a altura do talude, ou pelo menos mais do que 60%, fora da trinca letal. Não se empilhe em tijolo, nem barra de ferro, por mais apertado que seja o canteiro. Lembram-se da UNB, não é? O ano passado. Muito bem. Então, o que aconteceu? Um rapaz com um caminhão carregado de areia ia entregar areia no prédio vizinho, na obra vizinha, e tirou o cavalete e encostou de terra. O vigia daqui avisou, olha, senhor, você não pode fazer isso não, porque está perigoso, trincou. Ele falou, não, eu só vou ali pegar a autorização do porteiro para descarregar areia. Ele saiu do caminhão e foi lá e pegar a assinatura no romaneio. Hora que ele voltou, não tinha caminhão, mas nem escritório, né? Desceu tudo aqui para dentro, junto com o pessoal. Mas, por sorte, o engenheiro tinha tirado todo mundo. Mas qual foi a grande, apesar de todo esse mal, a grande vantagem dessa ruptura? Porque por aqui, assim, passavam 24 mil cabos de linha telefônica que alimentava a Câmara dos Deputados. Eles pararam de trabalhar, uns 10 dias, o Brasil cresceu vertiginosamente. Eu quase retardei o reforço, porque o Brasil estava indo tão bem. Muito bem.
E olha, pior não é isso não. Rede de águas pluviais, na época de chuva, costuma encharcar aqui. Portanto, se não fizer o desvio rápido, e Brasília tem cadastro, hein? Você ainda pode saber onde estarão as redes. Entope essa rede com concreto. É uma infração, mas salva a sua obra, né? O ideal é esperar desviar, mas até a CAESB desviar, isso a obra terminou. Olha aí o NB, ficaram soterradas 3 pessoas aí, por uma série de pequenas falhas nesse sentido. E tem mais, hein? Cuidado ao se condenar, porque às vezes tem antiga fossa, sabe, nas obras velhas, aterro. Esses aterros são traiçoeiros. Vi de Banco Central que tinha um formigueiro, ficaram soterradas 7 pessoas. Alguma dúvida até aqui? Uma outra estrutura muito crítica são os pilaretes das fundações, também chamado de colarinho. Você tem uma estrutura qualquer de ponte, de prédio, existe uma parte enterrada que liga a superestrutura ou a mesoestrutura, que é aquela do bloco e da cinta, a sapata ou a estacas, o bloco de estaca, etc. Essa estrutura é chamada de pilarete. Eu acho que eu já falei nisso. Por que que essa estrutura é muito crítica? Primeiro, a maior carga da obra está aqui, né? Primeiro, segundo, terceiro andar, quarto, etc. Segundo fato, fundações normalmente têm um concreto de baixa resistência. Eu compro um concreto de 20 MPa ou 30, só quero 5. Não é o caso de sapata. Sapata é estrutural. 30 MPa, 30 MPa. Mas isso fazem com que os construtores negligenciam. Concreta mal o pilarete. Aqui, não, aqui é fundação, o concreto é vagabundo. E o pilarete é a parte mais crítica da obra, ou seja, maior carga. Ele trinca aqui embaixo ou rompe, ninguém vê, está enterrado. Então aparecem os sintomas, ninguém vê, né? A menos que o sintoma fique muito grave. Então, cuidado com o pilarete. Eu acho que eu já coloquei isso na observação profissional, não já? Dobre a área de concreto, dobre a ferragem. E eu acho que cheguei a falar, nesse caso aqui lá de Santa Catarina, que eram 2 prédios ligados um no outro, esqueceram de fazer uma junta de dilatação, nunca construa sua obra pregada no vizinho. Então, havia uma pendenga entre os 2 moradores. Olha, o seu prédio está afundando, está rachando o meu. Falou, não, foi o seu que afundando, está rachando o meu. Entrar na justiça, etc. E as trincas estavam aumentando muito rapidamente. Até um dia que o zelador do prédio foi consertar a bomba, o filtro da piscina. Aqui tinha um espaço de 1 metro e pouco. E aqui eram os pilaretes dos 37 pilares desse vizinho. Todos eles trincados com aquela trinca de pilar gravíssima, que é a trinca de cisalhamento. Ele saiu correndo e avisou o pessoal, imediatamente me telefonaram, eu mandei recapear todos os pilares, está vendo? Coloquei uma ferragem aqui e dupliquei a área. Salvou os 2 prédios, porque o camarada entrou e viu todos os 37, é só abrir a desabar e puxar o vizinho. Também eu acho que falei nesse caso, né? Pilarete de fundações. Lá no Recife, tinha um prédio aqui, em 2004, desabou, chamado Areia Branca, na praia de Boa Viagem. Prédio de 12 andares. Interessante, começou a dar uns estalos e ninguém via nada. E no Recife não tem tratamento de esgoto, é fossa cética. Então, toda aquela
aquela água com sais, etc., com cloretos e tal, estavam nos pilaretes da sapata, que é 1 metro e pouco de profundidade. Decompôs o concreto e corroeu a ferragem. Deu um pequeno estalo, a metade dos moradores reunidos saíram do prédio. O síndico e a outra metade falou, olha, se sair do prédio, nós não sabemos bem o que é, a Defesa Civil já teve, bombeiro não viram nada. Esse estalo pode ser, sei lá, alguma coisa, e se sair o preço do prédio, ó, vai lá para baixo. Sei que de madrugada deu o segundo estalão, aí aquele que a ferragem estoura, reverbera em todo o prédio, saiu todo mundo. Pegou o que pôde, não pegaram tudo não, ficaram meio apavorados. No dia seguinte, já havia uma trinca no reservatório, outras trincas, o pessoal percebeu que estava ruim. Uma empresa de consultoria começou a escavar para ver o problema e tentar um reforço. Parece-me que tinham 4 operários trabalhando no dia seguinte. Aí o terceiro estalão, o prédio veio, um dos operários que estava aqui, saiu correndo. Aqui a pista da Boa Viagem é 2 mãos, né? Uma mão para cá e um canteirinho e outra para lá. Saiu correndo, foi atropelado aqui. Mas eu acho que... Eu acho que foi uma Kombi, diz que foi uma Kombi, jogou ele na pista de cá, foi atropelado de novo pelo carro que veio. Mas foi o único que sobreviveu. Salvou, apesar de estar vivo até hoje. Olha aí. Impressionante. Olha, o prédio caiu na vertical. Nesse aspecto é melhor um prédio mal calculado por igual, sabe? Nada muito rígido, porque ele cai na vertical. Entenderam? Tanto é que esse aqui, olha aí, só quebrou um pouquinho do living do prédio vizinho, olha aí. Quase nada. Olha aí, a caixa d'água veio quebrando igual lá nas 2 torres, né? Ela veio descendo, veio quebrando, olha, empoeirou só os carros, que nem amassaram os carros aqui. Nem quebrou o vidro. Esse era um pilarete de um prédio de 10 andares, também numa costa marítima. Esse prédio não desabou, porque Deus realmente é o melhor amigo do concreto, né? Olha aí. 10 andares. O que aconteceu? Para reforçar essa obra já era um problema. Porque para lavar esse concreto aí, ele desmontava todinho. O que aconteceu foi aquilo, negligência, achando que pilarete de sapata é bobagem e tal, o concreto de fundações é muito fraco, olha aí. Não foi muito fácil, mas se fez aqui uma gaiola e depois foi concretado, e a tempo mais de 50 pilares, o pilar ficou e o prédio ficou em pé. Esse aqui em Brasília, houve um vazamento que colapsou o solo. Uma forma de salvar isso rapidinho é envolver ele com resina epóxi com areia, pó de quartzo. A gente faz uma espécie de um engessamento e deixa tubinhos cheios de cânulas. Injeta epóxi, uma epóxi líquida que tem menos viscosidade do que a água. Então ela entra naquelas trincas e consolida. Esse epóxi dá em meia hora 80 MPa. Os outros iam quebrando e a gente ia usando essa técnica. Fizemos isso. Depois grampeamos uma ferragem em volta, com epóxi, toda com epóxi. Aí já estaria, enquanto eu estou reforçando as fundações, o pilar já está salvo. Ainda assim, como a arquitetura permitia, nós fizemos uma nova ferragem e uma forminha de 10 centímetros e concretamos. O prédio, lógico, está muitas vezes seguro, porque o pilar tem 2 reforços em estruturas de aço, e os tubulões onde tinha um, eu fiz 2. Então, na próxima aula eu termino essa mostra da tecnologia usada para recuperar pilares. Muito obrigado e até terça-feira.